Nessa parte, então, nós vamos ver as respostas dos exercícios de Química Orgânica 2, parte 1, fazendo referência às funções oxigenadas, álcool, cetona, aldeídos e ácidos carboxílicos. Vamos lá, pessoal! Nessa segunda etapa de exercícios, eu preciso dar nome para os compostos aqui apresentados, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer a função oxigenada presente nesses compostos. No item A, eu reconheço a hidroxila em carbono saturado. A função é álcool, terminação OL. A sequência máxima de carbonos aqui é de 3 carbonos, né? Então, eu tenho também um grupo metila ancorado no carbono 2, na posição 2, né? Dou preferência para hidroxila, mas ela é simétrica na numeração. Então, o nome desse composto é 2-metil, 2-propanol. No item B, segunda linha, primeira coluna, eu tenho uma sequência máxima de 5 carbonos e a hidroxila ancorada em carbono saturado, a função é álcool, então, essa hidroxila é simétrica. O nome desse composto é 3-pentanol. No item C, eu tenho uma sequência máxima de 4 carbonos, uma cadeia insaturada e reconheço a função álcool, a hidroxila ancorada em carbono saturado. Dou menor numeração para a função porque ela é preferencial. O nome desse composto, então, é 2-metil but 3-en-2-ol. No item D, segunda linha, segunda coluna, eu reconheço a carbonila na ponta da cadeia, a função é aldeído, terminação al. 3 carbonos na cadeia principal é o propanal. No item E, primeira linha, terceira coluna, eu tenho uma cadeia fechada de 5 carbonos, começo a numeração pela função, reconheço a função álcool, que é hidroxila em carbono saturado, né? Então, uma cadeia fechada, ciclo pentanol. No item F, segunda linha, terceira coluna, eu tenho a função aldeído C-O-H na ponta da cadeia ligada a um anel benzênico, né? Esse composto, ele é famoso, é o benzaldeído. No item G, primeira linha, quarta coluna, eu tenho uma sequência máxima de 5 carbonos e a hidroxila ancorada em carbono saturado. A função é álcool, né? Tá na posição 1, dou preferência, numeração para a função, então é 1-pentanol. Compare o item B, né, desse exercício, onde eu tenho a hidroxila na posição 3, com o item G, onde a hidroxila aparece na posição 1. Os dois são álcool e a hidroxila está correndo a cadeia, né? São compostos diferentes. A gente diz que são isômeros de posição, tá? Finalmente, então, no item H, segunda linha, quarta coluna, eu reconheço a função cetona, C-O, carbonila entre carbonos, sequência máxima de 5 carbonos, eu tenho 2,4-dimetil, 3-pentanona, ok, pessoal? Dando continuidade, então, no exercício 2, eu tenho que reconhecer as funções presentes no hormônio estradiol, né? Eu tenho aí duas funções, a hidroxila ligada ao anel benzênico. Essa função aí não é álcool, é chamada fenol, né? Vamos trabalhar um pouco melhor ela mais adiante. E a outra função, que é a hidroxila ligada ao carbono saturado, é a função álcool, sim, tá? No terceiro exercício, eu tenho dois compostos, CH3CH3, temperatura de ebulição menos 89 graus Celsius. Esse composto é o etano.
Abaixo dele eu tenho CH3, CH2OH, temperatura de ebulição mais 78 graus Celsius. Esse é o etanol. No item A, eu quero saber qual o estado físico dessas substâncias a 25 graus Celsius, né? O etano, como ele tem temperatura de ebulição menos 89 graus Celsius, então a 25 ele já mudou de estado, então ele está gasoso. Já o etanol tem temperatura de ebulição a 78, a 25 graus Celsius ele ainda não mudou de estado, ele ainda está líquido. Então o etano é gasoso e o etanol é líquido. No item B, qual dessas substâncias é mais volátil? É o etano, porque o etano possui menor temperatura de ebulição. No item C, você precisa justificar a maior temperatura do álcool. O álcool etanol, ele tem uma fração polar, OH, que forma pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, que são as forças intermoleculares mais intensas que existem entre moléculas. São muito mais fortes do que as forças que ocorrem no etano, que são do tipo dipolo induzido, também chamado de dipolo instantâneo ou forças de London. A questão 4 faz referência sobre a vitamina A e o retinal. Pela estrutura da vitamina A, eu posso observar que eu tenho CH2OH na ponta da cadeia, então é hidroxilo em carbono saturado. A função presente na vitamina A é o álcool. No retinal, eu tenho na ponta da cadeia CHO, ou seja, C-OH na ponta da cadeia, a função é aldeído. Na quinta questão, nós temos a vitamina A e a vitamina C, né? No item A, qual delas é hidrossolúvel, ou seja, qual delas é solúvel em água e por quê? Olhando a estrutura, eu posso concluir que é a vitamina C, porque a vitamina C tem várias frações polares com OH, tá certo? Na sua estrutura. Então, ela vai ser solúvel em água, porque a água também é polar, tá? Então, semelhante se combina com semelhante. Então, eu tenho grande fração polar predominando na vitamina C, tá? Já no item B, quem é lipossolúvel é a vitamina A, porque na vitamina A eu tenho predominância da fração apolar, e a fração apolar vai se combinar com as gorduras. Por isso que a gente fala que a vitamina C é eliminada no nosso corpo, enquanto que a vitamina A ela fica retida, ela fica acumulada, porque ela é lipossolúvel. O sexto exercício faz referência aos feromônios, sinal de alerta e preparar para a luta, né? No sinal de alerta eu tenho CH3, CH2 repetindo 3 vezes CH2OH, né? Então, rearranjando essa estrutura, eu fico com 5 carbonos na cadeia, sendo que na ponta dessa cadeia eu tenho o OH ligado a carbono saturado, então eu reconheço a função álcool, né? Começo a numeração pela função, então eu tenho 1-pentanol, né? No sinal de alerta eu posso fazer omissão dessa numeração 1. No preparar para a luta, eu tenho CH3, CH2, CO, CH2 repetindo 5 vezes e o CH3 na ponta. Rearranjando essa cadeia, eu fico com 9 carbonos na cadeia e esse CO aqui no meio, eu preciso deixar o carbono com 4 ligações, né? E o oxigênio, ele precisa fazer 2 ligações porque é da família 6A. Então, eu sou obrigada a ir nesse ponto da estrutura colocar C-ol, uma carbonila. Então, eu fico com carbonila entre carbonos, eu tenho o grupo cetona no preparar para a luta. Dou menor numeração para a carbonila, então eu fico com 3 nona. No exercício 7, nós temos que reconhecer a função de ácidos carboxílicos, que é uma maneira que os cães reconhecem os seus donos, né?
No item A eu tenho RCHO, que é um aldeído. No item BRCOH, que é o ácido carboxílico. Então, a resposta é B. No item C eu tenho álcool. D e E nós temos éster e amida, que nós iremos estudar mais adiante. Finalmente, a última questão faz referência ao sabão. O sabão tem uma fração apolar e uma fração iônica. A fração apolar se liga às gorduras que são apolares e a fração iônica se liga à água, que é polar, tá? Porque semelhante se combina com semelhante. Ok, pessoal? Dessa maneira, então, terminamos essa etapa de exercícios relacionada ao álcool, cetona, aldeídos e ácidos carboxílicos. Até mais, pessoal!